Fala soldado, seja bem-vindo ao canal Construa seu Império. Hoje vamos falar sobre a mentalidade que um espartano possui. Antes de começar o vídeo, queria te convidar a conhecer uma nova fonte de renda em dólar utilizando apenas seu celular. Deixei o link na descrição para mais informações. Antes de falarmos dos espartanos em si, seria impossível deixar de citar o berço desses lendários soldados, a temida cidade de Esparta. A cidade era situada ao sul da Grécia Antiga e era considerado o poder terrestre militar dominante na Grécia Antiga. Isso se deve ao fato de que a educação em Esparta era de total responsabilidade do Estado, o que fez com que seus jovens e crianças fossem doutrinados na arte da guerra e manutenção da segurança da cidade. Desde cedo era muito valorizada a preparação física, então desde sua juventude os jovens de Esparta eram submetidos a duros treinamentos que incluíam corrida, natação, levantamento de peso, combate corporal e táticas de guerra. Isso deve soar um pouco pesado caso você imagine o seu filho pequeno sendo treinado em Esparta, mas o grande diferencial é que a escola também incutia um sentimento patriótico nesses meninos, ou seja, pertencer ao exército era uma honra e essa honra se estendia por toda a sua vida, pois desde o nascimento até sua morte os espartanos pertenciam a Esparta. O nascimento de um espartano era sempre motivo de muita comemoração, havia festas e rituais privados em honra ao menino ou menina. A partir dos 7 anos essa criança era entregue aos cuidados do Estado, que tinha professores especialistas na arte da guerra. Esses são alguns dos métodos utilizados na educação de um espartano. As crianças eram obrigadas a andar descalças, pois assim fortaleceria os pés. Usavam apenas roupas leves o ano inteiro, de forma que aprendessem a suportar tanto o calor quanto o frio. A alimentação era extremamente básica, sendo estimulado que furtassem para conseguir alimentos. Os que eram pegos roubando eram castigados, não por terem roubado, mas por terem sido pegos. Depois de concluir sua formação militar, os cidadãos entre 20 e 60 anos estavam aptos a serem utilizados na guerra. Agora que entendemos um pouco da história de Esparta, podemos falar um pouco da mentalidade de um guerreiro espartano. Esparta era uma cidade com uma autoconfiança inigualável. As mulheres costumavam dizer que eram as únicas mulheres do mundo que davam à luz a homens de verdade. Isso na época poderia ser considerado verdade, tendo em vista que não haviam guerreiros como os espartanos. Esses soldados eram conhecidos não só por sua excelente forma física, mas também por serem considerados verdadeiras máquinas de guerra. A história de Esparta é cercada de feitos heróicos. As mulheres desde crianças eram ensinadas que futuramente dariam vida a heróis de guerra. Um general de Esparta muito famoso chegou a ser representado nos cinemas. O rei Leônidas, representado no filme 300, é a personificação da mentalidade vitoriosa de um espartano. Durante a invasão da Grécia pelos persas, Leônidas defendeu o desfiladeiro das Termópilas. O rei Leônidas, à frente do seu exército e sua guarda pessoal de apenas 300 homens, enfrentaram cerca de 250 mil soldados persas. Leônidas conseguiu repelir aos ataques iniciais, mas por conta de uma traição o rei persa conseguiu contornar o desfiladeiro e cercar o exército espartano. Leônidas descobriu a traição, mas diante da morte decidiu resistir e lutar. Tomou a decisão de dispensar parte do exército que não era composto apenas de espartanos. Para os que ficaram ele disse a famosa frase: "Almocem comigo hoje e jantem com Hades". Leônidas sabia que a morte era certa, mas não recuou em combate por 2 motivos. O primeiro é que nenhum espartano foge à luta. O segundo é que, conforme sua própria filosofia, os soldados devem voltar com seus escudos ou mortos sobre eles. Leônidas foi cercado e antes de ser morto o rei persa exigiu que os espartanos abaixassem suas armas. A resposta foi: "Venham pegá-las". Essas foram as últimas palavras do rei espartano. Essa histórica batalha foi uma derrota para Esparta, mas retrata fielmente o espírito de cumprimento de missão de um espartano, que mesmo diante da morte certa não fugiu do combate. Os homens liderados por Leônidas viraram sinônimos de resistência heróica contra um inimigo mais poderoso. Assim como Leônidas, você também pode treinar e conseguir uma mentalidade digna de um espartano. Você notou que não é uma tarefa fácil, afinal você está tentando se parecer com uma verdadeira máquina de guerra criada para matar desde o seu nascimento. Mesmo que você não venha de fato pertencer ao exército de Esparta, existem alguns princípios que podem ser aplicados em nossa vida cotidiana.
Aqui vai uma lista com algumas das características dos lendários soldados de Esparta. Número 1. Nunca recue diante de problemas. Para um espartano não existia vergonha maior do que fugir diante da guerra. Era mais honroso morrer em combate do que fugir como um covarde. A guerra pode ser comparada aos problemas que vivemos no nosso dia a dia. Um espartano nunca fugiria. Número 2. Seja sedento por resultados. Os espartanos treinavam desde sua infância para se tornar máquinas de guerra, e os que morriam antes de se formar eram considerados fracos e não mereciam pertencer ao exército de Esparta. O maior resultado conquistado por um espartano era a vitória na guerra. Para conquistar isso, eles treinavam arduamente até alcançar seus objetivos. Número 3. Seja um líder. Leônidas ficou conhecido por liderar seus homens contra um inimigo muito mais poderoso e por não recuar diante da morte certa. Existe um ditado que diz que se o general fraquejar, todo o exército fraqueja. Seja o líder da sua vida. Não fraqueje e não se abata com dificuldades maiores do que você. Número 4. Acredite em você. Os espartanos podiam não ser realmente máquinas de guerra, mas sua mentalidade os fez acreditar que eram. As mulheres tinham orgulho de dar vida a guerreiros. Então, mesmo que seus resultados ainda não sejam reais, não deixe de acreditar em você. Esses foram os princípios da mentalidade espartana, a mentalidade que Leônidas e os seus 300 nos presentearam. Espero que daqui para frente você haja mais como um espartano. Decida acreditar em si e não se acovardar diante das dificuldades da vida. As próximas palavras são trechos do próprio Leônidas em mensagem enviada a Esparta antes de sua morte. Lembrem-se de nós. Lembrem-se por que morremos. Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar em todos os séculos que ainda virão, que nossas vozes gritem para vocês dessas rochas. Diga aos espartanos que pela lei de Esparta nós repousamos. Agradeçam a Leônidas e seus 300. Agradeço por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para receber os futuros vídeos. Até a próxima, soldado.